Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é Maurício Lobo, sou bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo, onde estamos localizados na Coab, São Gonçalo, em Cuiabá, Mato Grosso, em frente ao Mercado Três Irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando essa meditação que temos feito desde o dia 1 de agosto, né? E temos meditado no livro de Salmos. Claro, a ideia é fazer a meditação em todos os 150 salmos, tentando extrair algo que Deus possa falar conosco. Então, tem salmos que nós vamos dividir em dois, como é o caso desse que nós vamos ler, que é o Salmo 18. Nós vamos dividir em duas partes, né? E tem salmos que a gente vai um por dia. Então, são no mínimo 6 meses de meditação somente em salmos, tá? Porém, isso não impede que em um dado momento o Senhor peça para que a gente medite em outro texto, tá? Às vezes pode acontecer da gente meditar em um outro texto conforme orientação, porque por mais que nós tenhamos um plano, tenhamos uma estratégia, naquele dia o Senhor, de forma soberana, quer mostrar algo para mim, para você, amém? Então, nós estamos debaixo do governo do amado Consolador. Então, o que Ele determinar, nós faremos, né? E pedimos força para sempre estar cumprindo. Você peça força para sempre estar cumprindo, porque o Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito fala conosco. O Espírito de quem? O Espírito do Pai, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é também o Espírito de Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus. Não três deuses, um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas e extraordinárias. Então, a nossa mente não compreende, e eu creio que não fomos chamados para compreender isso, mas para recebermos da revelação que Ele quer disponibilizar para nós, tá? Então, obrigado por estar conosco, obrigado por curtir, por compartilhar. Se você ainda não curtiu, né, o canal, curte aí, ativa as notificações para que você possa receber sempre, né, os nossos devocionais ou qualquer coisa que nós estivermos postando. Lembrando também que a gente tem procurado fazer um trabalho às terças e quintas, onde a pastora Adriana ela traz uma mensagem para as mulheres, amém? Então, estamos nesse propósito, porque cremos em coisas grandes que o Senhor tem reservado para nós, amém? Desde que a gente começou o nosso devocional, o canal ele dobrou de tamanho, né? A gente tinha aí uma média de 30 seguidores, hoje nós já somos 70. Deus abençoe você que está conosco, né? Desde o começo, e você que entrou agora, Deus te abençoe ricamente. As visualizações também subiu bastante, por quê? Porque ainda há pessoas que têm fome e têm sede das coisas de Deus, amém? Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus o Cristo, nosso Senhor, oramos pedindo o teu favor nesse dia chamado hoje, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos evite todo o mal. Eu peço que toda interferência maligna seja repreendida agora em nome de Jesus. Eu peço que toda ação de Satanás e seus demônios seja anulada, que eles sejam aniquilados e exterminados pelo fogo que sai da sua boca, Senhor, que eles sejam consumidos, sejam repreendidos e consumidos, todos inimigos de Deus. Então seja amarrada agora a atuação de Satanás na minha vida e na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está fazendo esse devocional, para que ele tenha uma meditação maravilhosa da tua palavra e tenha um dia abençoado na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Então, sem mais delongas, vamos estar abrindo o texto sagrado no livro de Salmos 18, a partir do 1. Ele tem 50 versículos. Hoje a gente deve ler até o 29 e amanhã a gente continua a meditação a partir do 30. Amém? Diz assim o texto: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam.
Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. E fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. E mandou as suas setas e as espalhou, e multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei o caminho do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. Aí você pensa, e agora, né? O que esse salmo, né? Que é, digamos assim, o que ele pode estar dizendo para mim? Eu não sei se você lembra, mas eu tenho falado, né, que o propósito dos salmos não é somente louvar ao Senhor nosso Deus, né? Enaltecer a sua grandeza. O propósito dos salmos é falar do Senhor Jesus. Então você vai ver muitos salmos que são usados para falar do sofrimento do nosso Senhor. E o Salmo 18, ele é um salmo que vai entrar no sofrimento do Senhor Jesus. Então, veja como ele começa. Eu te amarei, ó Senhor, minha fortaleza. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então observe. Eu e você somos corpo de Cristo. Então o que se aplica ao nosso Senhor Jesus se aplica a mim e a você. Por que eu e você recebemos o Espírito Santo? Porque Isaías 61 profetizou que o Espírito do Senhor era sobre ele e o ungiu. Então, se o Espírito é sobre o cabeça, que é Cristo, ele é sobre todo o corpo. Por isso que eu e você recebemos o Espírito Santo. Porque senão, o texto de Gênesis, né, Gênesis 6, onde Deus fala, o meu Espírito não mais habitará no meio dos homens, não estará mais ali. Então, esse era o texto que deveria vigorar. Mas por se tratar de Cristo, então Deus deu o Espírito para Cristo. Né? Porque é o Espírito de Cristo. E por eu e você sermos corpo de Cristo, então nós somos participantes do Espírito Santo. Por isso, tudo que envolve o Senhor Jesus, de uma certa forma, nos envolve. O apóstolo vai falar que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então veja,
O Senhor Jesus, ele estava agora indo no caminho. Esse salmo vai falar o quê? Desde o jardim do Getsêmani, o que o Senhor Jesus estava sentindo, né? A tristeza que ele estava sentindo, porque era chegado o momento dele padecer por nós, aonde ele, como uma ovelha muda, seria entregue ao matadouro, para que, como uma ovelha inocente, ele ser apresentado como expiação do nosso pecado. Então ele vai dizer o seguinte, que agora ele destaca a grandeza do Pai. Nesse momento que ele vai enfrentar Satanás, nesse momento que ele vai enfrentar, né, digamos assim, a acusação do adversário, e tem muita acusação contra a raça humana, nesse momento, ele como carne, ele estava fragilizado. Porque carne não vence o espírito. É o espírito que prevalece. Então ele vai invocar o nome do Senhor, porque agora o inferno, né? A gente fala inferno numa tipologia a Satanás e seus demônios. Então o inferno agora vai cercar ele. Olha o que ele vai dizer no 4 e no 5. Tristeza de morte me cercou e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Então veja, a ação do inimigo. Ele atacou o Senhor Jesus, ele também vai atacar a mim e a você. A pergunta é, quando eu e você fomos atacados por Satanás, o que nós devemos fazer? Nós devemos, conforme diz o versículo 3, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Como que você invoca Deus? Você invoca com uma confiança. O versículo 1 e 3 é a fórmula. O 3 é o resultado, a invocação. Mas o 1 e o 2, ele aponta para algo que você vive em Deus. Que na hora que você invocar, vai trazer um resultado para a sua vida. Ele vai dizer assim, ó, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Você ama a Deus? Você vive para Deus? Jesus, o Senhor Jesus falou o seguinte, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Você dizer que ama a Deus, mas não cumpre o que Ele estabelece, então você não o ama. Simples assim. Então, para você amar a Deus, você tem que fazer o que Ele mandou. Você tem feito o que Deus tem mandado a você? Você tem honrado a Deus? Por exemplo, Deus manda você honrar pai e mãe. Você tem honrado pai e mãe? Deus manda você se sujeitar a seus líderes, né? Líderes, desde pastores, líderes de ministérios, né? Você tem sujeitado? Deus manda você sujeitar aos senhores, ou seja, aos seus patrões, você tem sujeitado? Ah, mas ele tem mandado a fazer coisa ilegal. Coisa ilegal você não faz, mas ele manda fazer algo legal e mesmo assim você faz, você murmura, você questiona. Então, na angústia, você invocará o Senhor, você vai clamar, e desde o templo ele ouvirá a voz do seu clamor. E ele vai vir ao seu socorro. Entenda, quando você clama a Deus, quando você invoca, quando uma ação de Satanás vem contra você, o Senhor, nosso Deus, fica irado. Ele não aceita que o inimigo se levante contra você. Mas se você não obedece a Deus, você não serve a Deus, como que o seu clamor, a sua invocação vai chegar até o trono dele? Você não vive para ele, você vive do seu jeito. Mas quando você vive para Ele, quando você faz o que Ele quer, quando você obedece ao Espírito Santo, e aí vem o inimigo contra você, você invoca Ele, declarando que Ele é o seu Deus, Ele é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza. Então, olha o que diz o 8. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca subiu fogo e consumia. Carvões se acendeu, significa que a ira dele se acendeu para vir pelejar contra o inimigo da sua alma. Olha o que diz o texto 10, e montou no querubim, voou, sim, voou sobre as asas do vento. Então ele corre para vir te salvar, ele corre para vir te libertar, ele corre para vir arrancar tudo que te prende e te aprisiona. Isso é sensacional. Olha o 14. Né? O 13, o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, ou seja, mostrando a ira, a ação de Deus, que é uma ação que envolve, sabe, é uma ação extraordinária, que o inimigo quando vê, ele se treme dos pés à cabeça, e Deus já lá do céu já manda, olha só, mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. É Deus agindo ao seu favor.
É Deus vindo ao seu favor. Assim como Ele veio ao favor de Cristo, nós vamos falar mais isso sobre amanhã. Porque isso se aplica ao que o Senhor Deus fez em favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali no Gólgota. Mas agora eu estou falando de você. Ele vindo ao seu favor, vindo para te livrar. Sabe por quê? Porque Ele te recompensa conforme a sua justiça, versículo 20. Ele te retribui conforme a pureza das suas mãos. Porque você tem guardado os caminhos do Senhor. Porque você não tem se afastado do Senhor. Porque você foi sincero perante Ele. Você se guardou para não entrar em iniquidade. Você não rejeitou os seus estatutos. E assim então Deus retribuiu, porque você tem andado na justiça dEle. E aí o que Ele vai fazer? Ele vai se mostrar benigno, porque você é benigno. Você é sincero, Ele vai ser sincero contigo. Ele vai ser puro contigo, porque você tem sido puro com Ele. Mas se você for perverso, diz o 26, Ele vai ser indomável, não vai ter quem vai conter Ele para vir contra você e o inimigo. Por isso, que você possa declarar, como está no 28, no 27, 28, 29, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia e o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus eu saltei uma muralha. Sensacional, né? Veja, o Senhor nosso Deus tem chamado eu e você para vivermos a sua proteção, a sua guarda, os seus livramentos. Mas se você não tem sido puro com Ele, se você não tem sido honesto com Ele, se você tem rejeitado o conselho dEle, se você não tem amado a Ele, amar a Deus é obedecer o que Ele fala. Então, quando você clamar, Ele não vai te ouvir. Quando você invocar, Ele não te atenderá. Hoje, a nossa meditação é: ame o Senhor, obedeça ao Senhor, viva ao Senhor, porque se o inimigo estiver te cercando, ele virá apressadamente, lançando dardos, setas para espalhar o inimigo e te dar o livramento agora. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite esse seu filho e sua filha, Senhor, que tem te amado, tem te honrado, tem te servido, tem sido honesto, tem sido íntegro com o Senhor e com a obra do Senhor. Livra eles, Senhor, da ação do inimigo da alma. Livra eles, Senhor, de todos os dados inflamados de Satanás e seus demônios. Livra eles, Pai, eu te peço, liberta. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência e traga libertação. Eu oro agora para que haja libertação. Se você tem sido aprisionado pela pornografia, receba agora o refrigério e a liberdade que Cristo Jesus te trouxe. É Deus que vem e te liberta das amarras de Satanás. Caia por terra agora todas as amarras da pornografia. Caia por terra agora todas as amarras da malícia. Caia por terra agora todas as amarras da mentira, da fornicação, do adultério, da prostituição. Caia por terra agora todas as amarras da falsidade, da perversidade. Caia por terra agora todo vício. Você que está viciado na bebida, em nome de Jesus, caia por terra agora esse vício da bebida. O vício do cigarro, o vício de drogas, seja agora liberto. Clame o seu Deus e receba agora, aonde você está, a liberdade. Se você está aprisionado por uma enfermidade, em nome de Jesus, receba agora o livramento de Deus sobre a sua vida, sendo te libertando agora. Receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que te oprime, sai agora. Toda enfermidade sai agora. Seja curado deste mal, seja livre deste mal, seja liberto. Em nome de Jesus o Cristo é quem declaramos isso sobre a sua vida. Receba agora o livramento do Senhor teu Deus na tua vida, porque você invocou, você tem o amado e você tem servido, então receba em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um excelente dia. Hoje a gente extrapolou uns 5 minutos aí, me perdoe por isso. Mas eu creio que Deus, o Senhor nosso Deus, tinha uma mensagem para falar contigo e comigo, amém? Amanhã vamos continuar falando, vamos ler, a partir do 30 e vamos trazer a reflexão, o que o Senhor Deus quis nos revelar nesse Salmo 18 e como isso pode continuar se aplicando à minha e à sua vida, amém? Tenha um dia abençoado, um dia de paz, um dia de graça e que se isso falou com você, se você entende que
a mensagem que foi falada aqui, a oração que foi feita aqui, pode abençoar um amigo, uma amiga, compartilha com ele, compartilha com ela, compartilha no seu status, amém? Vamos levar a palavra do Senhor para os 4 cantos dessa terra. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, amém? Deus te abençoe, que a Shalom seja sobre a sua vida, amém?